questão 16 é também sobre geometria plana e pergunta o seguinte: quantos são os pontos de um plano que estão equidistantes das três retas suportes dos lados de um triângulo ABC contido em... O que é isso aqui, contido em? É porque também um erro, não é erro de digitação, é erro de editoração. Aqui ele devia ter dito um plano alfa. E aqui, contido em alfa, deveria ser isso aí, tá? Isso às vezes acontece, quando foi editorado, passou aí o tipo de fonte, né? E aí aquela fonte com caracteres gregos sumiu, ficou um espaço em branco, tá? Então, quantos são os pontos de um plano alfa que estão equidistantes das três retas suportes do lado de um triângulo ABC contido em alfa? Vamos fazer um triângulo ABC aí qualquer? E aqui a gente tem que lembrar de uma propriedade da bissetriz. Porque a maioria dos alunos coloca na cabeça que bissetriz é a reta que divide um ângulo ao meio. Sim, isso está correto. Só que além dela dividir o ângulo ao meio, os pontos da bissetriz são equidistantes dos lados. Essas condições são equivalentes. Então, se você pegar essa bissetriz interna aqui traçada de A, todo ponto da bissetriz, ele dista medidas iguais dos dois lados. Agora, quando você considera as retas suporte dos lados, você vai ter todas essas retas aqui, ó. Reta suporte do lado BC. Reta suporte do lado AB. Reta suporte do lado AC. Se você pegar os pontos que são equidistantes dessas retas suporte aqui, essa e essa, você não vai ter só esse pedacinho aqui não. Você vai ter toda essa reta. Então, é a bissetriz e o prolongamento da bissetriz. E, aliás, considerando essas duas retas aqui, você ainda tem a bissetriz externa. A bissetriz externa, que é perpendicular à bissetriz interna, ela também tem seus pontos equidistantes dessas duas retas suporte, aqui equidistante e aqui equidistante. Se você fizer a mesma coisa para os outros vértices, olha aqui, essa bissetriz interna e o seu prolongamento são os pontos que são equidistantes dessas duas retas aqui. E tem ainda a externa também, eles são equidistantes. Equidistantes dessas duas aqui. E considerando o vértice C, a mesma coisa. A bissetriz interna tem os pontos equidistantes dessas duas retas aqui, e ela tem aqui também, aqui fora, a bissetriz externa. É agora o desenho mal feito que vai atrapalhar, né? Olha só, essas bissetrizes todas, elas se encontram. Claro, você sabe que as bissetrizes internas se encontram no incentro. Agora, você também vai ter encontros entre duas bissetrizes externas e uma interna, como esse ponto aqui. Como se chama esse ponto? Ex-incentro. Ex-incentro. Então você tem o incentro, que é o encontro das três bissetrizes internas, que por sinal é o centro do círculo inscrito, né? Agora você tem também os círculos ex-inscritos. São círculos que tangenciam externamente os lados, ou então nos seus prolongamentos. Você tem esse incentro aqui, você tem esse incentro aqui, que não está aparecendo na figura, mas é o encontro dessas três retas, tá? Tá fora do desenho. E esse aqui, se tivesse bem feito, estaria aparecendo, né? Quer dizer, essa reta era para estar passando aqui, não está passando, tá? Mas são quatro, tá? Você tem um incentro e três ex-incentros. Então, são todos os pontos do plano que são equidistantes das três retas suportes dos lados desse triângulo. São, ao todo, 4 pontos. Um interno e 3 externos. Então, ao todo, eles são 4 pontos. Olha aqui, 4. Resposta correta, letra D, de delta.